Olha só, não sei se você sabe, mas eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Léo, foda-se, o que eu tenho a ver com isso? Bom, deixa eu explicar. Treino basicamente jiu-jitsu há 12 anos, peguei minha faixa preta e tal, tô no mercado financeiro há 10 anos. E uma coisa interessante, eu gosto de estar fazendo essas associações, porque uma coisa interessante é que muitos erros que na verdade os iniciantes fazem, os iniciantes cometem, nós que chegamos na faixa preta já cometemos lá atrás e através do processo de repetição, aprendizado, de reconhecer os erros e estar melhorando é que a gente vai tendo esse processo evolutivo. Na verdade, a gente faz as mesmas coisas que um faixa branca aprende. Acontece que são anos e anos de repetição, aprimoramento, trabalhando em cima dos erros. E por que eu tô falando isso daqui aqui? Bom, provavelmente você está vindo aqui no canal, talvez você seja um faixa branca aí nas opções, ou talvez faixa azul, não sei, mas o que é fundamental, eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Mas o que é fundamental é você entender que erros vão ser cometidos e que é importante estar aprendendo esses erros, entender quais são os erros mais graves e os erros mais sutis aqui. Então eu vou falar de 5 erros principais aí que são cometidos no mercado de ações. Agora é o seguinte, você não pode cometer o maior erro, que é não deixar o like aí no vídeo, não fazer a sua inscrição aqui, tá? Então não cometa esse erro jamais. Brincadeira da parte, agradeço aí, tá? Porque sempre traz relevância para o nosso canal aí, o like que você deixa, a inscrição que você deixa, também é super importante para a gente saber se o conteúdo aí é de relevância. Bom, então é isso. Eu quero falar de alguns erros mais graves que eu já vi aí, que diversas pessoas cometendo em toda a minha jornada aí no mercado financeiro. Já são 11 anos, né, de mercado financeiro, basicamente estudo opções desde 2012, então daqui a pouco faz 10 anos só no mercado de opções, e tem algumas coisas que pode fazer com que você quebre a sua conta. Então tem que ter cuidado. Vou estar falando aqui desses erros para você não cometer jamais, tá? Bom, o primeiro erro aqui é não reservar um capital específico para operar opções. Léo, por que separar uma quantia é fundamental para quem deseja operar opções? Bom, eu faço uma divisão da seguinte forma, tá? Eu tenho minha reserva de emergência, né? A técnica REOP, onde eu tenho a reserva de emergência, que é uma reserva onde vai cobrir coisas emergenciais. Por exemplo, eu tive um rompimento aqui do cabo longo do bíceps e aí eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. E o que acontece? O plano não estava autorizando, tive que pagar uma parte da cirurgia. E aí, se não tivesse uma reserva de emergência capital disponível, eu ia ficar sem a cirurgia? Não dá, tá? Então isso daí é importante porque você precisa ter essa reserva de alta liquidez. Tem a reserva de oportunidade, que é um capital destinado a pegar grandes oportunidades do mercado, que são os ativos, são os investimentos que estão na parte da renda passiva. Então, reserva de emergência, reserva de oportunidade, renda passiva. Renda passiva são, para mim, tá, ações de boas empresas que eu vou comprando e que tem uma valorização expressiva, principalmente quando surge um momento oportuno. E é o que acontece? Eu trabalho a reserva de oportunidade no mercado de opções. E aí com isso eu vou gerando caixa, eu vou crescendo essa reserva de forma exponencial e eu vou conseguindo aumentar ainda mais a minha caixa, o meu caixa, o dinheiro que eu tenho disponível para utilizar quando surgirem as grandes oportunidades. Então é importante você separar esse capital para sua carteira de opções. Primeiro, para você ter uma boa diversificação, você mitigar os seus riscos, diminuir a variância da sua carteira, tá? Então não se esquece disso e também para que você não cometa nenhuma cagada. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Para que você não, enfim, não acabe torrando o seu dinheiro ali, entrando em alguma operação que você não conhecia o risco, por exemplo. Bom, mas Léo, não existem opções que custam poucos centavos porque eu preciso de um capital
maior? Basicamente, eu pego o seguinte, tenho minha reserva de oportunidade, que é o capital que eu estou girando lá no mercado de opções, e quando eu faço uma entrada em alguma operação, eu vou fazer X% da minha reserva de oportunidade, vai para essa operação aqui. Então eu tenho o core lá da estrutura do sistema diamante, onde tem as estratégias de renda mais conservadoras, que vão em média 30% ali por alocação. Tem as estratégias que são de direcionais, de volatilidade, enfim, que eu boto mais ou menos 1% a 2% dessa reserva de oportunidade para que eu consiga fazer um bom gerenciamento de risco, tá? Então, por isso que é importante você ter um capital específico e trabalhar bem a sua estrutura de capital e o seu gerenciamento de risco. Número 2, começar sem saber o mínimo sobre mercado. Bom, a gente teve um aluno aí no Sistema Diamante, né, em que ele era diretor de uma grande empresa e basicamente ele tinha 5 milhões de reais de uma só ação e estava fazendo lançamento coberto, né, basicamente daquela ação. Não entendia quais os riscos em que ele estava incorrendo. Na verdade, o grande risco ali naquele ponto era o mercado disparar. Ele tinha comprado a ação lá embaixo e não queria se desfazer da ação. Então, o que poderia acontecer nessa ocasião? Ele poderia pagar um imposto de renda que naquele momento ele não gostaria de pagar, porque ele iria ter que recomprar as ações, tá? Então, é importante, antes de mais nada, você saber o que é uma call, o que é uma put, o que acontece quando você vende call, quando você vende e quando você compra call, o que acontece quando você compra put e vende put, tá? São dois tipos de contratos, é importante você saber isso, mas o mais importante é você entender, pô, essa estratégia aqui que eu tô entrando, qual que é o risco dessa estratégia? O que acontece no pior cenário? E aí sim você pode entrar tranquilo ali na operação, tá? E aí tem outra coisa aqui também, tá? Tem outra coisa importante aqui também, que já entra em um dos maiores erros no mercado. Dentro disso de não saber o que está fazendo, ou não conhecer bem o mercado de opções, como por exemplo a venda descoberta de call. O que acontece? O cara vende lá uma call que tem aproximadamente 1 centavo, está bem fora do dinheiro, o mercado está aqui a 30, ele vende esse direito para alguém de comprar ação a 40 reais, por exemplo. Ele fala, nunca vai subir para os 40 reais. E aí o que acontece? Ele vende um lote enorme, se alavanca ali, mercado, pum, de um dia para noite saiu uma notícia, disparou, foi bater nos 60 reais. Puta, agora ele vai ter que vender a ação a 40, só que ele não tem ação na carteira. O que ele vai ter que fazer? Comprar a 60, vender a 40. E às vezes ele está mega hiper alavancado. Isso aí pode fazer você quebrar a sua conta. Então cuidado, anota isso. Venda descoberto de call. Não faça isso, tá? É um erro enorme que você pode cometer. Já teve aluno que entrou no Sistema Diamante, enfim, tinha visto em algum lugar que dava muito dinheiro fazer venda descoberta de call, fora do dinheiro, estava tomando ali um prejuízo de 150 mil reais, praticamente zerando a conta. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Então, tenha noção do risco e do pior cenário daquilo que você está fazendo. Pô, fiz uma venda descoberta de call. Qual que é o limite de alta para o mercado? Não tem, é ilimitado. Então, se você não tem ação para vender, para fazer essa cobertura, o seu risco é ilimitado também. Então, cuidado, entenda os riscos antes de estar fazendo qualquer coisa. E importante também faz com lotezinho de 100, o mínimo, né? São 100 opções, salvo para a BOVA11, que você consegue fazer de uma em uma opção, mas faz com lote mínimo, começa com lote mínimo para aprender, para entender, traçar os cenários, ver qual que é o pior cenário, para você entender aquilo que você está fazendo, tá? Então, não esquece isso daí, essa dica aí é super importante. Bom, agora essa dica que é basicamente o inverso. Terceiro maior erro aqui nas opções é não começar por não se sentir completamente pronto. Então, você está sempre estudando e você fala, eu ainda não aprendi tudo, não vou fazer. Ainda não aprendi tudo, não vou fazer. Olha, vão fazer 10 anos que eu tô no mercado de opções, eu estudo todos os dias, eu tô aprendendo todos os dias. Então, se você for deixar de fazer tudo porque você não aprendeu tudo, você não vai fazer nada, você vai ser um eterno estudante.
ou quem sabe um eterno professor, né? Tem muitas pessoas que passam de estudantes para professores, estudam o resto da vida, mas nunca colocaram em prática. Então, cuidado com isso daí. Eu costumo dizer que o mercado de opções não é difícil. Ele tem um pouquinho mais de informações, tá? E aí quando começa a entrar aquelas informações na cabeça, o cérebro começa a dar uma travada. É como aquela série alemã, a Dark, né? A série alemã Dark, que fala sobre viagem no tempo, né? Que o filho é na verdade o avô que é o pai da mãe, é uma confusão danada. Se você não assistiu Dark, eu recomendo que assista. Agora vamos fazer o seguinte, ó, coloca aqui no comentário se você já assistiu Dark ou se você não assistiu. Quem está entrando no vídeo não vai entender nada. Coloca aqui embaixo no vídeo aí, já assisti Dark ou não assisti Dark, e fala aí o que você achou da série. Parece muito aí com o mercado de opções, no sentido de que são muitas informações que vão enrolando a sua cabeça ali no primeiro momento, mas o importante é o processo de repetição e prática, porque você aprende isso daí de forma muito mais rápida. Você dificilmente vai se sentir pronto no começo. Então, isso vai acontecer porque muito do seu aprendizado vem justamente da parte prática, tá? E na verdade isso daí acontece com tudo na vida, a gente está aprendendo todos os dias, a todo instante, né? A gente fala que ensinar é a melhor forma de aprender, né? Quem ensina aprende duas vezes, porque a gente está constantemente aprendendo, a gente está ensinando e a gente está aprendendo ao mesmo tempo com quem a gente está ensinando, então é uma troca sensacional. Se for deixar de fazer alguma coisa porque não está 100% pronto, não vai fazer nada. É verdade. Bom, quarto erro aqui, não diversificar desde o início. O que as pessoas fazem? Falam, puta, eu vou colocar dinheiro aqui nessa operação, nessa estratégia ou nesse método que seja, vou ganhar dinheiro primeiro e aí eu começo a diversificar. Cara, esse é um erro muito comum das pessoas que estão começando no mercado. E aí o que acontece? Elas não diversificam. Quando você não diversifica, você aumenta a ineficiência da sua carteira. O que é isso? Você pode buscar até altos retornos, só que você vai estar também com alto risco. Você não otimiza, você não aumenta a eficiência, que seria o quê? Você buscar o melhor nível de retorno, o maior nível de retorno com o menor risco possível, a fronteira eficiente de Markowitz. Então, quando você diversifica, você tem uma carteira eficiente, com bom retorno, tentando minimizar o risco ao máximo. Essa é a condição ideal, tá? Diversificar desde o início. Puta, eu não tenho muito dinheiro. Então vai diversificando de pouquinho em pouquinho, nem que tenha que comprar uma ação para sua carteira de renda passiva, mas diversifique desde o início, não cometa esse erro de montar uma carteira ineficiente. E o 5 e último erro, especular. Tá? Então assim, as pessoas gostam de buscar, de olhar, puta, qual que é a maneira mais rápida de ganhar dinheiro, o que me traz mais certeza, né? Até porque o mercado de renda variável, como o próprio nome já diz, a renda varia. Então há um nível de incerteza do quanto vai ter de retorno e as pessoas estão constantemente tentando buscar uma certeza no mercado, um retorno certo. E a especulação é um caminho que parece ser interessante. O que acontece? Ninguém sabe para onde o mercado vai. Eu não sei se ele vai subir ou se ele vai cair, se vai acontecer isso amanhã, se não vai. Imagina que nem grandes players que têm dinheiro, tecnologia, informação, eles conseguem pegar essas movimentações. Como é que a gente vai brigar de frente com eles? Olha, especular não é errado, tá? Desde que você não faça isso com o seu dinheiro, você faça com o dinheiro do mercado. Então o que a gente faz muito, por exemplo, no sistema diamante. Montamos estruturas de renda, o mercado deu caixa pra gente, deu dinheiro pra gente. Eu posso pegar um pedacinho desse caixa e tentar pegar uma movimentação do mercado? Posso. Eu utilizo modelos estatísticos para estar fazendo esse tipo de condição através de métodos de probabilidade. Não olhar gráfico, fluxo, enfim, coisas que são subjetivas, né? Eu gosto de olhar números. Números objetivos baseado em probabilidade, porque aí não tem essa coisa de, puta, se eu tivesse mudado isso aqui,
teria dado certo, e aí você sempre vai ficar com aquela dor de corno de que poderia ter acertado, mas não acertou porque o erro foi seu, quando na verdade é a natureza da especulação. Então cuidado com isso daí. Se for fazer, recomendo que faça com o dinheiro do mercado, e cuidado para não viciar, porque muitas vezes vira um game e você fica mais pelo game do que pela rentabilidade em si. Então cuidado. Bom, se você tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like, o seu joinha. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, clica no sininho para receber as notificações sempre que novos vídeos forem para o ar. Eu espero que esse vídeo tenha gostado, dado uma clareza aí quanto às estruturas, né, como estruturar o capital e esses erros para você não estar cometendo, que são erros que muitas vezes até a gente pode acabar cometendo, a gente tem uma certa experiência e acabar cometendo, mas tem sempre que reavaliar, né, isso daí, corrigir no meio do caminho e sempre pensar qual que é o pior cenário disso daqui. Isso é muito bom para ser verdade? Todo grande retorno é acompanhado de um risco. Então, se você não está enxergando qual que é o risco aqui desse retorno, tem que ter cuidado. Pensa sempre no pior cenário. Bom, no mais é isso. Deixa um comentário também aqui embaixo o que achou e fala lá da série Dark também, pra gente, pro pessoal ficar curioso aí que estiver entrando no vídeo agora. E é isso. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.